Seu filho está se afastando de você? Fica comigo aqui que você vai entender e por que tentar se aproximar pode ainda piorar e o que realmente vai fazer a diferença para que você possa se reconectar. Existe um momento muito específico na vida de muitos pais em que algo muda. Não é uma briga, não é um conflito claro, e também não é uma ruptura declarada. É quando você percebe que seu filho ainda está ali, mas não está mais com você. Ele responde, ele convive, ele cumpre o básico da relação de pai e filho, mas não compartilha mais nada, não se abre e não se interessa. E quanto mais você tenta se aproximar, fica mais estranho ainda. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, porque o afastamento dos filhos não começa na rebeldia. Ele começa quando o vínculo deixa de ser um lugar seguro para existir, e entender isso pode mudar completamente o rumo da relação. Eu sou Ezequiel Rosa, o buscador de respostas, e a minha missão aqui nesse canal é ajudar as pessoas a encontrar caminhos para se libertar de padrões disfuncionais e ter uma vida mais livre, mais leve e mais próspera. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo valioso por aqui. Mas o que realmente acontece no cérebro do seu filho? A neurociência explica algo que quase ninguém conta para os pais. O cérebro do adolescente, até do jovem adulto, passa por uma reorganização profunda. E nessa reorganização, as áreas responsáveis por identidade, pertencimento, autonomia entram em conflito direto com aquelas áreas ligadas à aprovação e ao vínculo. Em termos práticos e simples, o filho começa a se perguntar internamente: quem eu sou sem os meus pais? E essa pergunta gera medo, porque para o cérebro emocional existe um risco invisível. E se eu for de verdade quem eu sou, eu posso perder o amor dos meus pais? Quando o filho sente, mesmo que nunca ninguém tenha dito isso, que só é aceito quando ele corresponde, quando ele agrada, quando ele obedece, o sistema nervoso dele ativa uma defesa. E a defesa emocional, ela não se manifesta como conversa, ela se manifesta como afastamento. O silêncio não é desprezo, é proteção. E aqui então está o erro mais comum dos pais. E esse erro é o que mais machuca e que mais distancia. Os pais acabam interpretando esse afastamento do filho como um desrespeito. E então vão para cima dele com mais cobrança, correção, sermão, tentativa de controle e até mesmo espiritualização da dor, falando que isso é coisa do inimigo. Mas o filho não está se afastando porque ele perdeu seus valores. Ele está se afastando porque não sabe como existir sem decepcionar. E quando o filho sente que precisa escolher entre ser verdadeiro ou preservar o vínculo familiar, ele escolhe sobreviver emocionalmente. E sobrevivência, nesse caso específico, é se afastar. Se diferenciar não é rejeitar. Não existe amadurecimento sem diferenciação. O filho precisa, em algum momento, deixar de ser extensão emocional dos pais e ter uma vida própria. Quando isso é permitido com diálogo, o vínculo amadurece. Quando isso não é permitido, o vínculo adoece. Freud já dizia: aquilo que não pode ser vivido conscientemente retorna como um sintoma. Na infância, o sintoma é obediência excessiva, na adolescência é o afastamento e na vida adulta é uma ruptura emocional. O silêncio do filho é uma linguagem e ignorar essa linguagem não faz desaparecer. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, escreve aí nos comentários, faz sentido. Assim você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de mensagem e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito importante. O método DISC mostra como cada perfil se afasta. Anote aí, porque agora vem um ponto muito importante. Nem todo filho se afasta do mesmo jeito, pelo mesmo motivo. E muitos pais erram porque tentam se aproximar da forma errada para aquele perfil. Vamos falar agora então um pouco sobre cada perfil. O filho dominante. O dominante ele se afasta quando ele sente o controle. Ele reage com confronto ou corte. Ele fica ríspido, fica impaciente, fica explosivo e por dentro o pensamento é: se eu não me impor, eu vou ser engolido.
Pais enxergam isso como rebeldia, mas na verdade existe aí um pedido silencioso. Ei, respeita a minha autonomia. Quanto mais os pais tentam mandar, mais o dominante vai lutar. E nesse caso aqui, a reconexão não vem com autoridade, mas sim com respeito de adulto para um futuro adulto. O filho influente. O filho influente, ele não confronta, ele evita, ele some, ele dá risada, ele desvia, ele vai trocando de assunto. Passa mais tempo fora de casa ou no celular. Por dentro, ele sente medo de desapontar, medo de frustrar algumas expectativas dos pais. Medo de quebrar aquela imagem que os pais criaram dele. Ele se afasta não porque ele não ama, mas porque não suporta clima pesado. A reconexão aqui com o influente não vem com cobrança, vem com leveza emocional e escuta sem julgamento. Se essas dicas de reconexão entre pais e filhos aqui fizeram sentido, compartilhe esse vídeo com aquele pai ou aquela mãe que precisa restaurar a conexão com seu filho. Você, aí do outro lado, pode ser a ponte para a reconstrução de uma família. O filho estável. O estável é o mais silencioso e o mais perigoso de ignorar. Ele se adapta, ele engole, ele aceita, mas vai se fechando por dentro. Muitos pais dizem, o meu filho é tranquilo. Não, ele é contido. O estável se afasta quando sente que precisa escolher entre manter a paz ou ser verdadeiro. Ele sempre escolhe manter a paz, mas ele é uma bomba relógio e pode explodir a qualquer momento. Nesse caso, aqui a reconexão exige uma segurança emocional, sem pressão e sem urgência. O filho conforme. Já o conforme, ele se afasta de forma educada e diplomática. Ele cumpre todos os combinados, ele responde, ele respeita, mas ele cria um muro interno. Ele não sente que pode errar sem perder o valor, então ele prefere não se expor. Nesse caso, aqui a reconexão exige acolher as falhas, sem uma correção imediata, sem moralização e sem sermão. Se você está reconhecendo aqui ou reconhecendo o seu filho, não trate isso como somente uma fase. Esses padrões, quando ignorados, acabam virando uma distância crônica. Se você vive algo assim dentro da sua casa, você pode entrar em contato pelo link do WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Nossas sessões ajudam pais a entender o perfil comportamental do filho e a reconstruir o vínculo sem invadir a identidade, sem culpa e sem romper a relação. E se você ficou até aqui, parabéns, pois agora vem o conteúdo mais importante. O que não fazer? Não interrogue, não pressione, não transforme dor emocional em falta espiritual ou pecado, não tente resgatar o vínculo com controle. A Bíblia nunca chamou controle de amor, chamou amor de presença. Mas então, qual é o caminho da reconexão, Ezequiel? A reconexão começa quando o filho sente. Eu posso ser quem eu sou aqui sem me explicar o tempo todo. Menos discurso, mais curiosidade, menos correção e mais escuta. Perguntas simples curam mais do que conselhos longos. A Bíblia também traz o exemplo do filho pródigo. O pai não perseguiu, não invadiu, não humilhou. Ele permaneceu disponível. A autoridade madura não controla, ela sustenta espaço. Filhos não se afastam por falta de amor. Eles se afastam quando não conseguem mais ser verdadeiros. No próximo vídeo vamos falar sobre expectativas parentais e como os filhos aprendem a viver para agradar e adoecem por isso. Porque antes de um filho distante, quase sempre existiu um filho que tentou demais.